Revisão da vida toda, ministro Alexandre de Moraes saiu em defesa dos aposentados, dizendo que as ADIs não devem interferir na revisão da vida toda. Ele já havia feito essa defesa tanto no plenário virtual, na última semana de novembro até a primeira semana de dezembro, como também no dia 21 de março, no dia de julgamento das ADIs. Nós vimos aí uma defesa de mais de 1 hora a favor dos aposentados. Pessoal, estou melhorando aqui, agora eu estou no escritório, vocês sabem, a gente tem escritório em Brasília, Londrina, Maringá, então tenho um estúdio em cada escritório, tenho um pequeno estúdio em casa também, então eu pego o dinheirinho que vem aqui do YouTube e vou recomprando em equipamentos, tá? Justamente para trazer mais qualidade para vocês. Então a iluminação não está muito boa, o áudio aqui eu tenho que segurar na mão, mas vamos no gogó aqui, como diria o velho poeta, beleza? O que vocês precisam saber são as informações, né? E aí a gente já tem aqui na tela, que é o que importa, pessoal, é a informação. Beleza. Quando a gente vê aqui os processos das ADIs 2110, 2111, já temos aqui um processo reunido e temos o voto do ministro Alexandre de Moraes. Os mais atentos podem se perguntar: ué, mas esse voto já não havia sido juntado ou esse voto não foi proferido lá na sessão? Mais ou menos. Pessoal, quando nós temos uma sessão presencial, os ministros podem sim já proferir o seu voto vogal, o seu voto na voz, falando. Assim como é o caso do ministro Dias Toffoli. Ó, ele tem o voto vogal. Então, na parte escrita do voto dele, vai ter o quê? Vai ter a fala dele, porque ele fez o voto vogal. Ele declarou o voto e falou que era aquele o voto dele. Então, no voto vogal, por exemplo, do Dias Toffoli, eu não vou trazer o voto dele inteiro, eu só quero que vocês entendam isso. Voto vogal. Boa tarde, senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos e a todas. Então, né, é uma transcrição da fala dele, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Só que os outros ministros, se vocês lembrarem, né, eles falaram o seguinte: olha, senhor presidente, ele fala como ele está se posicionando, mas ele fala que posteriormente vai juntar o voto dele. Então é esse voto que tivemos a juntada aqui oficial do ministro Alexandre de Moraes. Tivemos também a juntada do voto do Cristiano Zanin, mas se você quiser, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas aí, sinceramente, meus amigos, eu acho que o do ministro Alexandre de Moraes vai ser muito mais interessante. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí, pronto, ó. Aí a gente consegue já visualizar melhor. Ministro Alexandre de Moraes começa. Trata-se de duas ações diretas de inconstitucionalidade propostas em face de diversos dispositivos da Lei 9.876 de 99, que é a lei que trouxe a regra de transição da revisão da vida toda, entre outros dispositivos, mas aquele artigo 3º falando, ó, serão considerados como regras de transição no cálculo do benefício do segurado somente as contribuições de julho de 94 em diante. Tá? Lembrando que a lei não era ruim. Quem foi o errado na história foi o próprio INSS, porque ele não aplicou a lei. Ele fechou os olhos para uma das regras e só aplicou a mais fácil de fazer os cálculos, de julho de 94 em diante. Ele ficou com preguiça e má fé de incluir as contribuições anteriores a 94. Por quê? Porque aí a gente tinha Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro Real, várias moedas. Você viveu essa época, até mais do que eu. Então, vocês sabem, né, que o INSS teve preguiça e má fé. É isso, pessoal. Não tem. Ai, não tinha. Você não levou a sua carteira de trabalho quando você foi se aposentar? Então, o INSS teve acesso a esses documentos. Quem errou foi o INSS, não vem com essa não. Então não caia nessa historinha aí do Zanin, do Barroso, do INSS. Não caia nessa historinha aí, meus amigos. Eu sei que você está bem informado.
Agora, aqui vem uma informação importante, pessoal. Na ADI 2110, quem que está impugnando, quem que deu entrada nisso aqui? Nas ADIs. Percebam bem. O Partido Comunista do Brasil, PCdoB. O Partido dos Trabalhadores, PT. O Partido Democrático Trabalhista, PDT. E o Partido Socialista Brasileiro, PSB. Ô, professor Nakamura, vai falar de política agora? Não, pessoal. Eu quero que você preste atenção. Quem entrou com esses pedidos, por quê? Porque são eles os legitimados para recorrerem dentro das ADIs. Os amicus curiae, né, que seria o plural de amicus curiae, que por sua vez significa amigos da corte, as instituições, no caso aqui previdenciário, quem que foi chamado? Né? Justamente o IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Para quem não sabe, eu sou membro do IAP, Instituto dos Advogados Previdenciaristas. Então, esses institutos, eles justamente têm esse caráter, né, de auxiliar o órgão julgador, no caso o STF, mas o amicus curiae ele pode ser chamado em outras instâncias também. Só que ele não tem esse poder de recorrer. Entenda, como ele não é parte, ele se manifesta, ele faz sustentação oral, ele pode impugnar alguns pontos, ele pode trazer, né, tudo que aconteceu no processo, ele pode sim atuar em muitas frentes. Mas a lei reservou o direito de recorrer às partes interessadas. Né? Então, na revisão da vida toda, a gente tem, além da atuação dos amicus curiae, quem que a gente tem? A atuação da doutora Gisele, é isso mesmo. Por quê? Porque o processo dela, né, representando o aposentado, o senhor Vanderlei, que se aposentou em 2003, 2004, cujo processo teve início lá em 2013, chegou ao STJ, foi julgado no STJ em 2019, chegou ao STF em junho de 2020. Então, é um processo que surgiu aqui na primeira instância, foi subindo e teve a repercussão geral adotada. Né? Então, a justiça percebe que tem muitos processos sobre o mesmo tema, eles escolhem um processo para julgar, mas que vai valer para todos os outros. Então, a doutora Gisele é quem representa o senhor Vanderlei e justamente, pessoal, teve esse processo que virou modelo. Então, dentro do recurso extraordinário, nós temos é um pouquinho diferente o direito processual, tá? Os legitimados e tudo mais. Eu posso explicar isso em outro momento. Eu quero chamar a atenção nas ADIs, são justamente esses legitimados aqui para recorrer de tudo que houve. E aí, pessoal, você vai ler aqui, você vai falar, poxa, o Partido dos Trabalhadores é o atual presidente, ele não quer pagar a revisão da vida toda, então ele conseguiu mais ou menos ali o que ele queria, não vai ser ele que vai recorrer. Mas nós temos aqui o PDT, pessoal. Então, o Partido Democrático Trabalhista, né, que tem uma bela atuação, inclusive do Dr. Medeiros. Vocês estão vendo a liderança que ele vem tomando. Inclusive, conseguiu uma reunião com Ciro Gomes e junto com os doutores Murilo White e o doutor João Badari, que tem o conhecimento técnico, tem a representatividade processual de amicus curiae, mas aí, para protocolar um recurso, é isso que eu quero que você entenda, aí realmente tem que ser o legitimado aqui, tá? Então, que bacana, né, pessoal? Que bacana. Para vocês verem, a revisão da vida toda acabou. Rapaz, eu tenho um monte aqui de cliente para atender, um monte de coisa para fazer, até conteúdo, eu tenho outros conteúdos para fazer aqui também. Vocês acham que eu realmente estaria aqui perdendo o meu tempo e fazendo o senhor, a senhora perder o seu tempo se realmente já tivesse acabado? Eu fui um dos primeiros, realmente, a fazer o vídeo lá, falando que acabou na saída do STF, até estava chorando, tudo bem, muita gente deu risada de mim. Agora, os aposentados, eles perceberam, eles falaram, pô, esse professor Nakamura, ele vestiu a camisa. Ele tem um motivo forte, seja
pela mãe dele, né? Seja pelos clientes que ele representa, ou seja pelos telespectadores aqui do canal. Então, eu tô com vocês e tô também com os advogados, a comunidade jurídica que está atuando. Muitas vezes, pessoal, eu também tenho que falar, a comunidade jurídica, às vezes, ela tem alguns membros, eles são assim tão fora da curva, são assim fenomenais, são assim doutores, pós-doutores, sabe? Pós-doutorado em Coimbra. Assim, tem um pessoal, meus amigos, eu bato palmo para eles. Só que às vezes eles não têm uma presença digital tão grande, vocês estão entendendo? Então, eu tento também fazer esse link, né, desses grandes profissionais que estão batalhando pela revisão da vida toda, mas às vezes, como eles não têm uma presença tão grande, ou às vezes um Instagram, um YouTube tão grande, então muitas vezes as pessoas não ficam sabendo. Eu faço questão de trazer aqui cada um, né? Assim como eu venho trazendo, entenderam? Então, continua acompanhando aqui que vocês estão bem assessorados. Por quê? Não porque eu sou o bonzão, mas porque estou cercado de bons profissionais nessa comunidade jurídica atuante. Muitas vezes o pessoal não tem um YouTube, não tem Instagram, tudo bem, mas estão lá, estão trabalhando na revisão da vida toda também, pessoal. Estão nos bastidores, estão montando os recursos. Ou você achou que tinha acabado? Vai vir uma chuva de recursos, meus amigos. Ó, eu não vou adiantar ferramenta para o inimigo. Eu não vou adiantar os argumentos para o inimigo. Mas prepare-se para uma chuva de recursos contra o INSS. A ADI ainda não teve publicação do acórdão, meus amigos. Ainda nem começou a correr prazo para recurso. Acalma o seu coração, segura a sua ansiedade, faça a sua oração, envie sua energia positiva, mas acima de tudo, continue acreditando. Então vamos lá, pessoal. Sobre os outros artigos impugnados, eu vou realmente passar adiante, porque o voto do ministro Alexandre de Moraes teve aqui 28 páginas, né, meus amigos? Aí realmente é um voto extenso, né? Realmente a gente bate palma aqui, reconhece o belo trabalho do ministro Moraes, mas para o aposentado aqui, é o que acho que você quer ver, a gente precisa realmente tratar aqui do artigo 3º, esse é o principal. Então, regras de transição do artigo 3º regulamentam o fator previdenciário por engendrar, né, justamente por trazer por proibir o retrocesso social. Pessoal, vocês sabiam que existe um princípio da Constituição chamado de vedação ao retrocesso social, né? Proibição do retrocesso. Ou seja, pessoal, uma vez que nós, como sociedade, avançamos em um determinado direito, está proibido regredir. Por isso que a gente tem cláusula pétrea, por isso que a gente tem alguns artigos que não é que eles não possam ser alterados, eles podem, se for para ampliar os direitos. Então, retrocesso social não pode acontecer, uma vez que a sociedade conseguiu alcançar esses direitos, dentre eles a revisão da vida toda, e vedado pelos princípios garantidores dos direitos sociais e também encampados nos preceitos contidos nos artigos 6º, 193, 201 e 203 da Constituição. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele já traz aqui os artigos da Constituição, traz outras leis também, diferente do ministro Zanin, que agarrou uma Constituição debaixo do braço, sabendo que a câmera estava filmando ele. Ele agarra uma Constituição para parecer que é o constitucionalista, para parecer que o voto dele seria legítimo segundo a Constituição. E o único artigo que ele conseguiu ler, eu estava lá, a poucos metros dele, e ele ficou lá,
batendo página ali na Constituição e procurando, e vira daqui, e vira dali. Meu Deus do céu, o que que eu vou falar? Aí daqui a pouco a câmera vai focar em mim, e o que que eu vou falar? E o Zanin batendo aquele suor de desespero na testa do homem, procurando um artigo que fosse para ler da Constituição, e o homem suando frio. Ai meu Deus, vai chegar a minha vez de falar, e eu não consegui puxar um artigo aqui da Constituição. E quando ele consegue puxar um artigo que seja, ele fala do equilíbrio atuarial, ele fala da questão financeira. E aí eu te pergunto, o equilíbrio financeiro da Previdência é óbvio que é importante, mas eu te pergunto o seguinte, o que que quer dizer esse equilíbrio? Quer dizer o princípio contributivo. A contribuição sua é obrigatória. Tá, o Zanif focou só nessa parte. Mas existe uma contrapartida do INSS em pagar os benefícios. Aí o Zanin já não lembrou, né? Por isso que tomou aquelas invertidas do ministro Alexandre de Moraes para abrir o olho e ver se fica mais esperto. Então vamos juntos, pessoal. Então vamos juntos. Aí sobre o salário maternidade, as outras questões que foram decididas, né, realmente agora não tem carência para salário maternidade, mas aqui não é o foco, né, pessoal? Então eu vou passando aqui. Muito bem. ADI 2110, ADI 2111, né? Aí também fala do fator previdenciário. Pessoal, o fator previdenciário, ele pode ser derrubado? Ele pode ser derrubado, mas em outras formas, não alegando a inconstitucionalidade dele. Então, eu venho falando desde o começo, o fator previdenciário ele não seria declarado inconstitucional. Eu falei, ó, nem cria expectativa, eu sou bem verdadeiro quanto a isso. O nosso foco é outro aqui, tá? Ah, tem revisão do fator previdenciário? Tem, mas não do jeito que alguns advogados pensam, né? O advogado só o ABC, sabe? Só não pensa fora da caixa, não tenta trazer uma solução para o cliente. Precisa fazer o quê? A gente precisa enquadrar o segurado em outras formas, em outras regras que não têm aplicação do fator previdenciário. É assim que é feita a revisão. Eu vou fazer outros vídeos também sobre isso. Mas vamos seguindo. Aí o ministro Alexandre de Moraes traz aqui a fundamentação do que já havia sido decidido. Ele fala da Advocacia Geral da União, fala da Procuradoria Geral da República, fala do mérito dos processos, né? E, inicialmente, o relator, Nunes Marques, falou pelo não conhecimento de alguns pedidos e o primeiro voto do Nunes Marques na última semana de novembro e até a primeira semana de dezembro do ano passado, ele falava que essas ADIs não deveriam interferir na revisão da vida toda. Então, após o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele fala, pediu vista dos autos para melhor análise, notadamente sobre os impactos dessa decisão na temática sobre a revisão da vida toda, tema 1102, recurso extraordinário, 1.276.977. Ele apresentou o voto vista, explicou que as normas são diferentes, né, que não seria distinta e independente. Votou acompanhando integralmente o relator. Esse voto eu trouxe para vocês. Depois teve o Zanin, que fez o voto vista. Aí teve o Fachin e a Carmen Lúcia. Falou, ó, a gente não vai só acompanhar. Eles fizeram constar expressamente em seu voto a ausência de prejuízo em relação ao decidido na revisão da vida toda. Aí o Barroso e o Gilmar Mendes começaram com aquela ressalva, né? Colocando que falar que esse artigo é constitucional obsta, impede a possibilidade de afastar a regra de transição, mesmo quando essa outra regra for mais favorável ao segurado. Aí o Barroso e o Zanin e o Gilmar Mendes fizeram aquele show, né? E aí a gente já vê derrubando aqui. Então, ó, salário maternidade, isso aqui eu vou passar reto. Fator previdenciário, eu posso até fazer um vídeo, pessoal. Vou fazer um vídeo sobre fator previdenciário, principalmente como afastá-lo. Mas nesse processo ele não foi afastado. Não é assim, não é batendo de frente no STF que a gente consegue afastá-lo, tá, pessoal? Isso aqui eu já vim alertando vocês. Beleza.
Aí ele fala aqui do artigo 3º, né, justamente do processo, da revisão da vida toda. Ele fala, pessoal, aqui explicando, né, que essa bondade do legislador em querer preservar o valor das aposentadorias, dos altos índices de inflação, acabou virando uma maldade em muitos casos, porque a aposentadoria ficou menor. Então, essa bondade que virou maldade, de modo que a corte reconheceu aos segurados o direito de manifestar para a administração pública que a bondade não serviu, devendo ser aplicada a regra geral. Então, essa controvérsia foi a denominação da revisão da vida toda. Saber se os segurados tinham direito de optar entre a forma de cálculo de benefício, que considera todo o período contributivo, aqui, ó, revisão da vida toda, pessoal, em detrimento da regra de transição, quando for mais favorável. Então, não se postulou a declaração total de inconstitucionalidade nem na revisão da vida toda, nem aqui. Só aplicação da norma, né, no caso, quando fosse mais favorável. Então, o artigo 3º ele permanece constitucional, permanece válido, sem problema nenhum. Também trazendo que regras de transição geram o retrocesso social vedado pelos princípios garantidores dos direitos sociais, né? Esse foi o argumento das ADIs quando entraram com o processo. E o INSS lá atrás argumentou, falando que antes ele era contra a regra de transição e depois, agora, 24 anos depois, ele é a favor. No mesmo processo, o INSS utilizou argumentações diametralmente opostas, né? Antes ele era contra, agora ele é contra a regra de transição. Ah, vai entender, pessoal, vai entender. Não dá para entender, né? É só politicagem que a gente vê por aqui. Muito bem, há uma interseção entre os dois casos, só que decidir por isso aqui não acarreta prejuízo à discussão do recurso extraordinário. Não repercute diretamente no debate sobre a revisão da vida toda. E, não obstante, né, como se não bastasse, mesmo assim, Barroso e Gilmar Mendes insistiram nisso, falando da revisão da vida toda, que essa regra de transição, ser constitucional, impediria você escolher outra regra. Não tem como, né? Salário família e tal. Ante o exposto, né? Ele julgou aqui os outros artigos e falou, foi explícito aqui, explícito, ressalvando-se aqui o decidido no tema 1102 da repercussão geral. Então ele vota pela parcial procedência da demanda, unicamente para interpretação conforme a Constituição, ou seja, o Alexandre de Moraes utilizou a Constituição e a interpretação conforme o espírito da Constituição, para assegurar que o segurado, que implementou as condições para o benefício previdenciário depois de 99 e antes, né, implementou as condições até a emenda 103, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável, conforme decidido no tema 1102 da repercussão geral, é o voto do ministro Alexandre de Moraes. E o Paulo de Castro Correia falou o seguinte: nos meus 66 anos de idade, jamais vi o STF tão desmoralizado. Esse ministro Barroso, com a sua suprema perversidade, é uma pessoa indigna do cargo que ocupa. O senhor Paulo de Castro está indignado, com razão. Olha o tanto de like que teve aqui o comentário dele, justamente demonstrando que os aposentados não estão mais aguentando ver o Barroso como presidente do STF fazendo o que quer fazer. Mas o Barroso está isolado, perdendo força, tendo que recuar. Então, o Ailton Ribeiro falou o seguinte: impeachment desse ministro Barroso, já. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui também, eu quero saber. Você acha que é bom o impeachment do Barroso? Você acha que pode vir um outro ministro que seja ainda pior que o Barroso? Sobre impeachment, eu vou fazer um vídeo completo. Não só, tá defendendo o impeachment, tá contra, tá a favor. Calma. Vou, como professor de direito constitucional, pós-graduado, especialista, também vou trazer as hipóteses, tudo que pode realmente acontecer, como funciona um processo de impeachment, porque muita gente pode falar impeachment, mas nem sabe como é que funciona. E sabe uma boa notícia? O Congresso Nacional vai ter um papel fundamental nesse processo de impeachment. Então, vocês sabem da pouca paciência, né, a paciência do Congresso Nacional com os ministros do STF está acabando.
Então, a gente vai caminhando aí para uma insegurança jurídica, mas não sem freios, né? Justamente o Congresso Nacional colocando freios. Olha aí, José Maria Feitosa, Barroso, Nunes Marques e André Mendonça, além do Zanin, são lastimáveis as decisões e argumentos contra o cidadão do bem do Brasil. O André Mendonça, na revisão da vida toda, ele votou contra, mas nas ADIs ele mudou de ideia e ele foi a favor dos aposentados, tá? Então, respeito a opinião aqui, e realmente, o André Mendonça, na revisão da vida toda, ele foi contra, tá? Então, eu não estou defendendo, mas estou falando que nas ADIs, não sei se porque mudou o presidente, agora ele está livre para expressar suas ideias, né? Mas ele foi realmente a favor dos aposentados nas ADIs. Plínio Campos foi direto, né? Corte rápido como uma Tramontina, ó. Bora, Barroso. Simples e direto. Sandra Regina, Deus é fiel. Barroso vai colher o que está plantando. Eu quero saber os seus comentários aqui. Que Deus te abençoe. Inscreva-se aqui para receber os próximos conteúdos. E até a próxima.